O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Então, aqui agora, Deus fala com Noé, depois que já está estabelecido, depois do dilúvio, e diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Seria algo parecido depois da criação de Adão e Eva, né? Sede fecundos, multiplicai-vos. Aí nós temos as críticas protestantes. A Bíblia manda ser fecundo e multiplicar. Por que vocês não casam? Por que padre não casa? Por que a irmã Rose não casa? Por que o padre Pablo não casa? Está contra a Bíblia? Está contra a Bíblia? Depende da fase, né? Bem, o Antigo Testamento, após o pecado, a gente já viu que teve poligamia, um monte de coisa. Existe um mandamento mesmo de povoar a terra. Mas com o pecado, a cobiça entrou de uma forma que o sexo que era para formar um casal de uma só carne, aberto à vida, se transformou num dos maiores motivos de pecado que existe na face da terra. A cobiça gerou adultério, fornicação, sexo com qualquer tipo de coisa, né? As parafilias, tráfico de pessoas, prostituição, uma coisa absurda, que gera bilhões e bilhões de dólares. Aborto com anticoncepcional, DIU, tudo para que tenha o prazer sexual. Claro que Deus não ia ficar quieto, né? E com a vinda de Cristo, abriu-se o céu e o celibato por amor ao reino dos céus. É bíblico, Mateus 19, 12. Há eunucos de nascença, há uns que os fazem eunucos e uns que se tornam eunucos por amor ao reino dos céus. Então hoje, o celibato das irmãs e do padre, de todos, não é uma esterilidade, é um matrimônio. Porque antigamente era maldito quem não tinha filho. Inclusive casais que não conseguem ter filhos estão me ouvindo. E que de vez em quando alguém vem: padre, eu me sinto mal quando eu leio na Bíblia malditos que não têm filhos. Bem, quem é o casal maldito hoje? Quem é o padre maldito? Quem é a freira maldita hoje? São aqueles estéreis para gerar filhos para a vida eterna.
Maldito o casal que não gera um filho para a vida eterna. Pode ter 10 filhos, se educou os 10 para ter dinheiro, prazer em viver nesse mundo. É um casal maldito. Um casal que não consegue ter filhos, mas que se dedica à igreja, pregações, testemunhos, e que gera filhos para a vida eterna, é um casal abençoado. Padre e a freira maldito não é esterilidade de filhos para este mundo. São aqueles que são estéreis para gerar filhos para a vida eterna. Então hoje, a maldição está na esterilidade de gerar pessoas para Cristo, para a igreja. Na verdade, o nosso celibato é um matrimônio mais profundo, que deve gerar vida, sim, para Deus. Entendem a diferença de hoje? Então, casais que não conseguem ter filhos, gerem filhos para a vida eterna. Dê sua vida à igreja. E claro, fica sempre aí uma opinião da igreja: adote. Ah, mas é muito trauma, eu já vi tanta coisa ruim, eu não consigo adotar. Bem, você tem que adotar sabendo que você é só um instrumento de Deus. Muitos casais querem educar os filhos, ou ficam sem jeito de educar porque é adotado, ou quer ser rígido demais e não reza. Mas se você adotar e educar em Deus, com certeza será uma grande alegria para você. Quem está em dúvida de adotar, está aí a palavra que veio para você hoje: adote. Bem, além disso, Noé estabelece uma descendência. Ele diz: não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue. Em Atos dos Apóstolos, quando eles discutem a circuncisão, lembra que eles falaram: apenas pedis que eles não comam carne com sangue, né? Ou imolada aos ídolos. E tem seitas protestantes que não comem frango destroncado. Quem mata frango destroncado aí? Melhor cortar assim, né? Bem, mas não tem problema comer frango destroncado. Por que o povo antigamente tinha um monte de hábitos estranhos? Não comia carne de porco, né? Aquele tanto de regras que os judeus tinham, se sentirem impuros, se tivesse contato com o sangue menstrual do parto, a mulher era impura, tanta coisa, era um monte de leis. Por que Deus queria esses hábitos? Porque naquela época a moral não estava ainda bem formada no povo. Por isso que Deus tolerava a poligamia. Deus não danou com Davi que ele tinha mais de uma mulher. Danou porque Natan disse: mas você já tem tantas, por que você pegou a única de Urias? Deus não danou com Abraão porque ele tinha mais de uma mulher, né? Sara até pediu para ter relacionamento com a escrava. Por quê? Deus tolerava a poligamia até a moral ficar plena, que aconteceu em Cristo. Por isso que Jesus diz: no princípio não foi assim. O homem, Marcos 10, Mateus 19 também. O homem sai da sua casa, é a mulher, e os dois se tornam uma só carne. No princípio não tinha divórcio, não tinha poligamia. Ora, como a moral não estava bem formada, a forma que Deus tinha de separar um povo é criar hábitos diferentes, certo? Hoje não precisa. Quando eu digo aquele é um cristão autêntico, o que você subentende? Que a moral dele é perfeita, ou quase perfeita. Sim ou não? Então nós hoje somos separados da sociedade pela moral, pela nossa postura. Por isso que quando nós que somos da igreja temos posturas imorais, isso se chama
escândalo. Escândalo é levar os outros ao erro, através da sua postura. Entende? Então, antigamente, com os judeus, eram necessários um monte de costumes estranhos até, para separar o povo, porque o povo ainda não tinha uma moral formada. Hoje, sim, se nós quisermos sermos separados dos pagãos, é através da postura moral, que vem da graça de Deus, né? Primeiro a oração me dá a graça e me coloca uma postura moral exemplar. Não com as minhas forças. Deus que me dá a graça para eu ser moralmente correto. No Evangelho, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? Como que você vê Jesus? É importante isso. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde divinamente: tu és o Messias, né? Só que Jesus proibiu e depois diz que ia ter que sofrer e morrer. Aí Pedro chama Jesus no canto e puxa a orelha de Jesus, né? Jamais deixarei que o Senhor morra, né? Qual a resposta de Cristo? Vai para longe de mim, Satanás, né? Como é que Jesus chama o príncipe dos apóstolos de Satanás? Esse aqui é um dos maiores critérios que a gente chama de teoria do embaraço. Um dos maiores critérios de que o evangelho é autêntico. Por quê? Porque se os apóstolos tivessem mentido, escondido o corpo de Jesus, eles jamais usariam um texto em que chama o príncipe, o chefe deles, de filho de Satanás. Pensas como Satanás, né? Vai para longe de mim, Satanás. Aqui é um critério de que o evangelho é autêntico. Chama teoria do embaraço. Quando a pessoa está mentindo, ninguém vai falar mal do seu chefe, vai sempre colocar ele lá em cima, né? Então, só para curiosidade, eles usam isso aqui como critério de credibilidade da Bíblia, do Evangelho. Mas aqui a gente vê a dificuldade nossa de aceitar a cruz. Isso acontece até hoje. Comigo também, que rezo, mas quando o trem está feio, torna, lá uma murmuraçãozinha sai. Só os santos de verdade mesmo, aqueles que é um santaço, aqueles que são humildes de verdade, que eu tenho uma inveja santa. Sabe que tem inveja santa? Tem inveja de humilde. Inveja de humilde, quem é humilde de verdade. Tem hora que eu fico, de vez em quando você acha um assim, né? É raríssimo, mas de vez em quando você acha uma pessoa muito humilde diante de Deus e da sociedade. Eu fico contemplando assim, ó. Eu não sei se isso também é olho gordo, não, né? Querer a humildade dos outros, quando é bem material, chama de olho gordo, né? Assim, ontem eu peguei uma cartela de ovo lá em São João, eu fico olhando assim, quase caiu os ovos tudo, falei, seus olhos gordos, né? Agora, essa inveja de quem é humilde, que eu fico contemplando assim, olhando, falando, uau, né? Porque eu sei que o Pai Eterno gosta de gente assim, e eu estou meio longe, então tem essa inveja santa. Isso é coisa minha, viu? Não é teológico. Depois o povo vai me criticar, falar que eu estou inventando, que não existe inveja santa. Porque hoje todo mundo pode escrever na internet, né? Esse padre é um herege. Bem, é uma coisa pessoal minha, mas que eu tenho um pouquinho de inveja. Pessoas humildes de verdade, assim, que conseguem viver a cruz de uma forma magnânime. Uma vez eu falei para o jovem, seja magnânime. Tá bom, mas o que é isso? Magnânime, a pessoa que tem grandeza diante das provações, que age de uma forma grandiosa, esplêndida, sem murmurar. Eu murmuro por qualquer coisa, então eu quero controlar a língua, quero ser santo, mas enquanto eu não sou, eu contemplo quem é, não é? Então,
Tirando essas pessoas, nós temos muita dificuldade de aceitar a cruz de Cristo, a cruz da vida. E para isso nós temos que ter essa doçura aqui, ó. Nossa Senhora, que ela vai, igual mãe quando vai dar remédio ruim, né? Vem, o que você quer? Vamos lá. Antigamente, para tomar Magnopirol, quando era menino, era 2h30. Era todas as negociações, né? E aquele chá horrível também que as mães faziam, né? Me dá uma banana, me dá uma banana. Aí tem que parar. Para, me dá uma banana. Vai negociando. Então Nossa Senhora é essa, que vai nos conduzindo para a cruz de uma forma doce. Quem não tem amor a Nossa Senhora e não reza, dificilmente vai aceitar facilmente a cruz. Que ela nos ajude, já que nós não somos humildes como essas pessoas aí, que tem raramente, que ela nos conduza, nem que seja enganando um pouquinho. Vem, né? Vem, meu filhinho, vem, né? Leva para o Gólgota. E nós docemente vamos também sermos crucificados com Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude, assim seja.